que é algo fundamental, é primeiro, tenham em mente que nas crises as pessoas não reagem como querem, mas como podem. Então, se o meu chefe falou comigo de uma maneira atravessada, se a minha esposa, o meu marido, o meu filho, gente, vamos pegar leve. A gente não está conseguindo reagir como gostaria. Às vezes a gente diz algo com a intenção de colaborar com alguém e a pessoa está se sentindo vigiada, controlada, agredida, e às vezes a gente não diz da melhor maneira, por mais que quisesse. Os outros também. Então, nesse momento, nós estamos tendo vários atritos e vários novos problemas. Né? Quem não trabalhava em home office está trabalhando agora, tem várias questões de home office, de horário, de equipamento, de local, de comunicação, de entender da mesma maneira que o outro as questões, ou de entender de forma diferente. Então, situações novas geram conflitos novos. E a gente fica na corda bamba. Né? As pessoas começam a ficar à flor da pele. Né? Então, pessoal, eu estou vendo aqui, vocês estão conseguindo ver os slides numa boa? Ok, então estou seguindo. Bom, então a gente fica à flor da pele. E aí a gente precisa de recurso, precisa de dicas, precisa de técnica. Por quê? Porque a gente está tremendo, a gente está andando no limite. E não dá para não andar no limite sem ter suporte. Né? O que vale onde não vale mais. Como é que eu vou agir? Para que caminho eu vou? Tá? A gente não sabe se a gente vai continuar empregado, se a gente tem um negócio, nosso negócio vai sobreviver, se a gente vai ter que se reinventar, se a gente tem dinheiro para pagar a conta no final do mês, se essa pandemia vai durar muito tempo, pouco tempo, se eu vou continuar em isolamento, não vou. Então, todas essas questões estão demandando da gente muita energia. A gente chega a estar cansado e às vezes a gente diz, eu estou cansado e não fiz muita coisa. Eu estou cansado emocionalmente. Né? Eu sou psicóloga, está ali no currículo no início, a minha formação é na área de crises e catástrofes, porque eu venho da área de aviação, né? Onde eu sou investigadora de acidentes aeronáuticos, onde a gente há muitos anos, desde a década de 90, vem trabalhando com crises. Nós lançamos, inclusive, o primeiro manual de gestão de crises do Brasil, né? Porque é uma área nas quais essas situações elas tinham uma maior visibilidade. Né? E há mais de 30 anos eu trabalho formando negociadores, inclusive em MBAs, em coaching, mas eu nunca vi como hoje. As pessoas questionarem tanto, as pessoas não sabendo o que fazer. Né? Tem algumas coisas que estão exigindo competências diferentes da gente e até conceitos novos quem é da área de gestão. Nós temos trabalhado com cenários e ontem até nós estávamos discutindo com uma empresa que trabalha com pesquisa profunda de cenários, das vertentes possíveis de evolução das empresas do mundo, com mais de 1.400 possibilidades. Para onde é que vai? Né? Quais são as mais prováveis? Como é que eu vou agir? Né? Então, o mundo está exigindo de nós novos conceitos, né? Novas competências, novas habilidades, palavras que talvez a gente não tenha escutado. Uma delas mais comum é a inteligência emocional. Né? Como é que eu lido com uma situação nova? Por exemplo, né? Tem se citado muito alguns exemplos de pessoas que em situação de crise conseguiram lidar bem. Né? Inteligência emocional, por exemplo, o Silvio Santos. Né? Alguns anos atrás, ele teve a filha sequestrada, pagou o resgate, a polícia foi atrás do sequestrador e o sequestrador foi se esconder perto da casa dele e acabou rendendo ele na casa dele. E o que aconteceu? Ele tinha inteligência emocional. Ele entendeu a fragilidade do sequestrador e ele entendeu que para ele sair vivo e bem ali, com um cara armado na frente dele, e rapaz, jovem, ferido, ele tinha que tomar a liderança. E ele que negociou com a polícia e com as autoridades em nome do sequestrador que estava sequestrando ele. Né? Só mesmo o Silvio Santos, com a baita sensibilidade que ele tem, né, para entender desde a vida toda, né, agora ele está até um pouquinho mais idoso, mas que ele conseguiu fazer isso. Então, em situações críticas, como é que eu vou sair? Que saída eu vou sair?
A segunda, ambidestria, né? É um termo que vem, né? Normalmente, quando falo que as pessoas ou são destras ou são canhotas, e as ambidestras, elas conseguem se movimentar com os dois lados do cérebro, e com as duas mãos, e com os dois membros, enfim. E a ambidestria está exigindo que a gente pense no presente e no futuro. O que, que é isso? Eu tenho que conseguir botar comida no final do mês. Mas se está afetando a minha vida, a minha profissão, o meu sustento, essa crise, eu também tenho que pensar a longo prazo, e as empresas também. Então está tendo que a gente ter jogo de cintura para lidar com essas duas situações. E o terceiro, mais interessante, é a antifragilidade. O que, que é isso? A antifragilidade, ela vem muito mais do que a resiliência. A resiliência é a capacidade de tu entrar numa crise e tu conseguir sair, né? Vem da resistência dos materiais, tu volta igual. A antifragilidade não, tu volta diferente, tu volta. Mas a crise te transforma, né? E hoje a gente diz que tem um novo normal. Qual é o novo normal? Não dá para a gente voltar a ser o que era. O mundo não vai mais ser como era. Então, a gente está no meio desse turbulhão, né? Tendo que ter todas essas competências e se sentindo cobrado, tá na corda bamba. Quer virar super-homem e a gente não é. E mesmo o super-homem tinha a fragilidade dele da criptonita. E aí a gente tem que negociar. E aí a gente tem que gerir conflitos. Qual é a boa notícia? Né? A boa notícia é que negociação e gestão de conflitos tem técnica, tem ritual, né? Não são dons. Às vezes a gente diz, eu ouço pessoas me dizendo, não quero nem saber de negociar porque eu não sei negociar. Gente, a gente negocia todo dia, a gente negocia com a gente mesmo, a gente acorda, negocia com familiar, negocia com porteiro, negocia no trabalho. Então não adianta a gente dizer eu não sei. Se para minha vida, e neste momento, né, para minha vida, eu preciso. Só um minutinho, por gentileza, entrou aqui uma interrupção. Se eu preciso ter essas competências, se para o meu resultado eu preciso, eu tenho que desenvolver. Né? Não adianta eu dizer, olha, não sei, não quero, não dou para isso. Né? Se eu disser isso, eu estou me sabotando. Então vamos à primeira questão. Bom, até aqui primeiro, Gabriela, como é que nós estamos? Temos dúvidas, temos comentários, ou eu posso ir adiante, já entrar na questão de conflitos e depois já entrar na negociação? Pode seguir, por enquanto não temos perguntas ainda. Beleza, então vamos lá. Primeiro, olha, eu estou emocionada com 77 pessoas aqui, que bacana, gente, né? Então, a primeira questão: qual é a melhor maneira de administrar conflitos? Às vezes a gente fala e diz assim: ah, tem um casal que é fantástico, uma empresa que é fantástica, lá não tem conflito. Gente, depois a gente pega uma notícia que o pessoal se quebrou a pau, que o pessoal se maltratou, que o pessoal se matou. Não existe quem não tenha conflito, nem a gente internamente, a gente tem. Então, o que, que acontece? Né? Uh, Desconfiem quando a coisa assim está muito maravilhosa e as pessoas são, né, tá tudo na santa paz. A melhor maneira, o que é mais saudável em gestão de conflitos, não é aquela família, aquela pessoa, aquele grupo que não tem conflitos. É aquele que sabe lidar com seus conflitos. Essa é a diferente, né? Essa é a diferença. Às vezes a gente diz que está tudo bem. Mexeu uma variável como mexeu agora, e olha aqui, ó, né? Cai tudo. E cai em cima da gente. Não tem uma maneira melhor de lidar com conflitos. Tem várias técnicas. E para cada técnica, eu tenho que avaliar a técnica e eu tenho que avaliar o conflito baseado no tipo de conflito, em quem está envolvido no conflito, no impacto que ele está gerando e no tempo, né, que eu tenho para lidar com ele. E isso é importante, gente. E aí o primeiro conceito, né? Qual é a diferença entre atitude e estilo? O estilo é a maneira habitual que eu tenho de gerir conflitos. A atitude é um momento, né? Então, momentaneamente,
eu posso agir de uma maneira ou eu posso agir da outra. Aqui nós vamos falar em atitude, tá? A melhor maneira de lidar com conflitos é entendendo o conflito e podendo avaliar de acordo com estas características. Por exemplo, tem várias técnicas. Eu posso ignorar, fechar o olho, eu posso botar pano quente, eu posso fazer um consenso, eu posso negociar, eu posso usar uma mediação, eu posso impor. Às vezes, e antigamente se dizia assim: nunca pode impor porque quem impõe é um autoritário. Tu nunca pode fechar o olho porque tu vai virar um omisso. Estilo sim, atitude não. Tem tipo de conflito sim que a gente tem que fechar o olho, né? Qual é? Pense um pouco. Até os ditos populares dizem, por exemplo, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Vai botar a mão no abelheiro, sai ferroado, sai queimado, põe a mão no fogo. Tem conflito que é indicado a gente não botar a mão, não se meter. Quais são? Aqueles que sejam em valores, religião, política, né? Desde que não estejam interferindo no foco da gente. Se interfere, eu tenho que agir. Então, por exemplo, é no trabalho, as pessoas estão brigando, ou é em casa, eu tenho uma divergência com alguém, com um irmão, sobre política, sobre religião, mas a gente continua bem, o trabalho continua fluindo, fecha o olho. Não dá para passar o rodão em todo mundo, não dá para a gente querer ser igual ou alinhar todas as diferenças. Quem faz isso é um chato. É sabedoria fechar o olho. É sabedoria tu ouvir uma coisa que tu tá entendendo que o outro não disse porque queria te ofender, mas ele disse uma coisa errada, e fechar o olho. Imagina se a gente for brigar com todo louco que nos xinga na esquina, que numa sinaleira, no trânsito, a gente não vai mais ter vida, porque a gente vai ter que ficar lidando com os outros, né? Entrando na vibe dos outros. Se ele não tá bem, é uma questão dele, ele te xingar, né? Tu aceitar o xingão e tu reagires é uma questão tua. Então, primeiro, gente, fechar o olho. Não é pouco caso. Fechar o olho é maturidade. Quem eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui, né, que conhecem, eu fui diretora de faculdade 10 anos. Eu via muitas vezes coisas que eu não deveria ver, porque se eu visse eu teria que punir administrativamente. Não valia a pena. Agora, aquelas coisas que eram críticas, sim. As pessoas idosas fecham os olhos para muita coisa. Elas não têm tempo, elas não têm energia, elas só se metem naquilo que vale a pena. Agora, se eu fechar sempre os olhos para tudo, inclusive para conflitos que estão interferindo, eu vou ser um omisso. E eu não vou resolver. E se eu nunca fechar os olhos, eu vou criar mais problemas. Eu tenho que fechar o olho no momento certo. Um conflito que implica valores e que não está interferindo no resultado. 2. Começou a interferir. E aí, Regina, o que eu faço? Bom, se está interferindo pouquinho, põe pano quente, abranda. O que é o abrandar? É tu enfatizar a semelhança sobre a diferença. É aquela coisa que a gente diz: poxa, a nossa empresa trabalha com vocês há tanto tempo, vocês são amigos há tanto tempo, vocês são casados há tanto tempo, vocês vão priorizar um detalhezinho desses? Então a gente enfatiza os aspectos comuns sobre os divergentes. E por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente está entrando num detalhe que não precisa. Hoje, com a Covid, muitos acordos estão sendo feitos, o pessoal tem me pedido apoio nesse sentido. Por quê? Porque estão tendo que renegociar os contratos, estão tendo que renegociar as combinações empresariais que, em termos de fornecedores e tudo mais, que antes não previam uma condição dessas, que ninguém imaginaria. Então, diante disso, põe pano quente. Olha, a gente trabalha há tanto tempo, vamos continuar trabalhando, né? Mas para isso tem que os aspectos convergentes serem maiores que os divergentes. Vamos lá para a questão, isso é a atitude, o estilo. Se eu sempre botar pano quente, eu vou ser um enrolão. Ninguém vai me respeitar e não vai resolver. E se eu nunca fizer isso, também eu vou aumentar os problemas. Bom, vimos as duas técnicas leves. Agora nós vamos ver as mais indicadas, né? Que é a negociação e a integração. A integração é o consenso. É quando 2 mais 2 é 5.
Quando é que isso ocorre? Quando a gente vai conversar e o conflito não é incompatível. É só uma questão de conversar e a gente crescer. Quando é que a gente negocia? Quando o conflito é excludente, quando eu vou ter que abrir mão de uma coisa e o outro vai ter que abrir mão de outra. Então são técnicas irmãs, são as técnicas que mais fazem as pessoas crescerem. Então neste momento a gente diz, pô, vai lá e conversa. Conversa com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu chefe, com o teu colega. Quando é que vale a pena conversar? Um, quando o conflito é importante. Dois, quando a gente tem tempo para resolver. Três, quando as pessoas estão preparadas. Porque negociação exige técnica, exige maturidade. É possível que o conteúdo permita que a gente negocie, mas tem gente que quer ganhar sempre, que quer tirar vantagem sempre, que não consegue porque não tem maturidade. Então, quando a gente está pronto e o outro está pronto e o conflito permite, é o melhor dos mundos. Né? Quando é que. Quais são os riscos, vou voltar ainda para a negociação, para a mediação, quais são os riscos da gente conversar sempre? Primeiro, se desgastar. Né? Porque só vai conversar quando vale a pena, quando o conflito é importante. Dois, quando as pessoas têm condições. Três, quando tem tempo. Se tu fizer isso para qualquer coisa, tu tá sendo cansativo, tu tá desgastando as pessoas e tu tá te desgastando. Se tu nunca fizer isso, não cresce. Então a gente viu, né, que tem a conversa, negociação e consenso, integração, que tem o botar pano quente, né, o abrandamento e que tem fechar o olho. E quando as pessoas não estão prontas para isso? Diz assim, pô, Regina, mas e quando eu, sei lá, minha sogra é do outro mundo, ela não consegue conversar, meu chefe é uma pessoa intratável, ok, né? Meu colega é uma pessoa que não dá. Às vezes a gente não consegue porque a gente não tem maturidade para isso, ou o outro não tem. Então a gente busca ajuda de uma terceira pessoa, é o mediador, ou o árbitro. A terceira pessoa vem quando o conflito permite, mas as pessoas não estão prontas. Então, é aquele cara que vem no condomínio, né, ajudar os condôminos a resolverem problemas, é aquele cara que vem conversar com o casal, é aquela pessoa que vem na própria empresa, né, muitas vezes nós, como gestores, lidar com o pessoal que está em conflito, ou quando a gente pede ajuda para alguém. E lembrem lá do Max Geringer, do Fantástico, quando ele dizia assim, olha, escuta bem, ele está tentando te dizer isso. Olha, ele está te propondo aquilo que é bom para ti. O mediador é quase que um tradutor simultâneo. É alguém que facilita as relações, mas quem decide são as pessoas envolvidas. E o árbitro é alguém que as pessoas envolvidas elegem para tomar a decisão porque elas não estão conseguindo se entender. Então é assim, é os dois filhos que vão lá e pedem para a mãe, é a equipe que pede para o chefe decidir alguma coisa. Qual é o benefício? É resolver o conflito. Qual é o risco se a gente sempre fizer isso? Gerar dependência. Ou seja, deixar as pessoas infantilizadas porque elas nunca vão conseguir resolver por si. Então a mediação e a arbitragem têm essas características. E por último, quando é que a gente impõe? Antigamente diziam que não se deveria impor nunca. E às vezes, sim, eu tenho que tomar a decisão, não botando o dedo na cara como esse cara está aqui. Sim, às vezes não dá para a gente esperar. Quando o conflito é crítico, está impactando no resultado e a gente não tem tempo, a gente tem que tomar decisão. Agora, por exemplo, na Covid, né? É possível que talvez um governador, um prefeito, alguma autoridade, ou mesmo dentro de um hospital, ou dentro de um colégio, numa empresa, se tivesse todo o tempo do mundo, poderia avaliar a situação sobre diferentes aspectos e tomar uma decisão mais aprimorada. Mas o não decidir tem consequências tão grandes que a gente tem que decidir na hora. Então, quando o conflito é crítico e não tem tempo, a gente decide. Se a gente fizer isso sempre, ou seja, a gente tomar a decisão sem reunir, sem consultar os outros, o que vai acontecer? Acontece como se fosse uma mola. Cada vez que eu pressiono a mola está reagindo embaixo. Ou seja, tudo que eu resolver pela imposição, eu vou ter que ficar segurando sempre, porque senão a mola pula. As pessoas que são autoritárias, que impõem tudo, são super tensas, porque elas estão sempre segurando.
né? E se eu nunca impuser, o que vai acontecer? Não vai resolver o problema, porque quando é crítico, tem que fazer. O que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei um esquema que fala tudo isso que eu falei, né? Com o vermelho. Então, por exemplo, o impacto é o que a gente avalia primeiro. Não está gerando impacto e é um conflito de valores, fecha o olho. Começou a gerar impacto, põe pano quente. Enfatiza o que é semelhante sobre o que é diferente. Está gerando muito impacto e a gente tem tempo, vamos conversar. Né? E aí a gente pode chegar no consenso ou a gente pode negociar, que é fazer a troca. Tem tempo, está gerando impacto, mas as pessoas não estão preparadas, põe uma terceira pessoa. E se não tem tempo e o impacto é crítico, impõe. Se sempre fizer isso, o que sempre fecha o olho é o omisso, o que sempre abranda é o enrolador. Se a gente vai discutir tudo na vida, a gente fica cansativo. E o que sempre põe é o controlador. E quando a gente nunca faz isso, não resolve o problema. Então, a gente está aqui com um kit de ferramentas. Esse primeiro kit de ferramentas é para a gente pensar assim: gente, nós não precisamos fazer tudo da mesma maneira. Nós não somos um robozinho que a gente já planeja e diz assim: ah, não, olha, a Regina não adianta falar com a Regina, ela sempre vai dizer isso. Né? Ela sempre vai tentar enrolar, ou ela sempre vai pular fora, ou ela sempre vai impor, ou ela sempre vai resolver, querer uma conversa grande. Não, cada conflito exige uma situação. Bom, a parte de conflito vimos aqui, né, com as dicas e as ferramentas. Pergunto se vocês conseguem identificar no dia a dia de vocês, se vocês têm dúvidas sobre essa parte, né, para a gente poder entrar na negociação. Que a parte de negociação também tem bastante dica. Bom, eu espero que vocês consigam identificar no dia a dia, depois que a gente terminar toda as apresentações, a gente pode, inclusive, abrir para bate-papo, né? Para quem quiser falar oralmente, não só escrever, né? Para a gente poder tornar mais concreto, porque o importante é que vocês coloquem isso no dia a dia de vocês, que vocês vejam. Eu não quero aqui estar com um monte de receita de bolo, até porque, né? Isso são dicas e métodos para nos ajudarem. Bom, negociação. Como a gente viu, a negociação é uma das tantas técnicas de administração de conflitos, que a gente utiliza quando já está impactando. E hoje, como o Covid está impactando muito, negociar está sendo o nosso dia a dia. Uma das coisas que a gente sempre pensa é assim: ah, eu vou negociar, vou me preparar, eu vou atacar. Ou como é que eu vou me defender? E a gente confunde negociação com briga. E negociação é acordo. E se eu for me preparar para a briga, eu estou me preparando errado. Porque se eu quero um acordo, e um acordo é um ato de vontade, e se o outro só faz o acordo se ele quiser, não é inteligente me preparar para a briga. Por exemplo, muitas vezes a gente acha que uma negociação tem quem ganha e quem perde. Não, né? Uma negociação, a boa negociação, os dois ganham, mas também perdem um pouco. Por quê? Porque abrem mão. A grande diferença da briga para a negociação é que na briga um ganha e o outro perde, mas perde por força, por poder. Na negociação, eu ganho o que eu quero, mas abro mão de algo. Ou seja, eu faço uma cessão, uma concessão, que é uma cessão consciente. Eu troco por alguma coisa e o outro também. Negociação é um ato de inteligência. A briga nos torna mais animais. A negociação nos torna mais humanos. A gente diz assim que o negociador não é adversário, é solucionador de problema. Se eu penso que eu tenho que atacar, eu vou com a minha energia toda trancada. Se eu penso que eu sou um solucionador de problema, eu já vou muito mais preparado, eu já estou mais leve. E ainda que é um charme, né? Poderosérrimo, eu dizer, olha, sou um solucionador de problema. A gente vai mais aberto.
Então, se nós nos vemos como solucionadores de problemas, que é o que preconiza a escola de Harvard, a Harvard Law School, em negociação, a gente está muito mais livre para olhar o problema, independente das pessoas. Por exemplo, às vezes a gente acha assim, não, eu só vou negociar com um amigo. Não. Tu pode não conseguir até negociar com um amigo teu, e negociar com uma pessoa que tu não tem a mínima afinidade. A gente pode, por exemplo, negociar com um bandido. Se ele sequestrou, se ele fez alguma coisa, se eles botaram fogo lá, quantas vezes são as negociações que fazem com que os conflitos com bandidos sejam resolvidos. Tu não precisa gostar do outro. Tu não precisa ter uma relação com o outro. Tu precisa ter um interesse comum. Por quê? Porque não é A contra B. É A mais B contra um problema que afeta um de uma maneira e o outro da outra. Eu gosto muito dessa frase que é do Al Capone, porque o Al Capone era bandido. E ele dizia assim, jamais bata num homem caído, a menos que tu tenha certeza que ele nunca mais vai levantar. Então, o que é importante, né? Mesmo que tu tenha força, Margaret Thatcher, que era a dama de ferro, dizia, né? Se tu tiver que usar o teu poder para conseguir alguma coisa, é porque tu já não tem. Pisa no outro que vira uma gangorra, ele volta. Quantas vezes a gente tem exemplos de negociação que não foram bons acordos, por quê? Porque o outro pisou, na realidade foram imposições, o outro impôs e tu, por precisar, teve que abrir mão, e o que tu diz? Quero o fígado dele na esquina, espera que eu volto. Não é inteligente. Mesmo na guerra, o Sun Tzu, na arte da guerra, um livro milenário, dizia a excelência na arte da guerra é vencer sem combater. Então, gente, primeiro vamos tirar aquela ideia de briga. Mesmo que eu tenha grandes divergências com o outro, a negociação é um acordo. O acordo é um ato de vontade, o outro faz se quiser. Segundo, vamos parar com aquela ideia de que o outro tem que ser bom, perfeito, legal. O outro é ele. Às vezes tu negocia e tu diz, pô, esse cara é uma mula. Desculpem o termo, a minha informalidade. Esse cara é uma anta, é um cavalo, né? Gente, o outro pode ser tudo, mula, anta, cavalo, cobra, sei lá, raposa. Não interessa, o outro é o outro. Quem só negocia com pessoas afáveis, flexíveis e simpáticas é o medíocre. Todo mundo faz isso. Se eu quero fazer diferença, eu vou negociar com o difícil. E mais, se o resultado da negociação faz diferença na minha vida, no meu resultado pessoal, eu tenho que parar de querer que os outros sejam perfeitos, porque eu também não sou. Eu vou entender o outro como ele é, com os defeitos dele, com as ranzinzices dele, e vou negociar com ele. E aí a gente muda. Olha que bacana. Tu para de pensar que o teu adversário tu te coloca como solucionador de problema. Tu para de querer usar a força, que não é inteligente, e tu usa a inteligência. Tu para de querer vencer o outro para vencer com o outro. Tu para de querer ter razão para buscar resolver o problema. Para de querer tirar vantagem para encontrar mútuas vantagens. E para de querer convencer. Então, já disse, né? A excelência da arte da guerra é vencer sem combater. E como é que a gente faz isso? Primeiro, argumentando, que é a ferramenta básica. Quem nunca se sentiu assim? Dá uma raiva, né? A gente fica, poxa vida, olha o que eu disse, por que eu não me dei conta daquilo? O que é um bom argumento? Eu sempre pergunto para as pessoas e o pessoal me diz assim, um bom argumento é um argumento baseado em fatos. É um argumento bem estruturado, é um argumento racional, é um argumento contundente, é um argumento inquestionável. Gente, isso pode ser na oratória, isso pode ser até num tribunal. Numa negociação, é tudo diferente. Inclusive para os nossos 94 pessoas que estão aqui, quem é da área do direito, e aí assim eu compactuo com muito carinho, porque no direito a gente aprende a vencer o outro. E na negociação eu tenho que tirar tudo. Né? No direito eu tenho que usar um argumento que esteja dentro da lei, que seja bem fundamentado, e na negociação não, basta o outro querer. Então, o bom argumento na negociação é quando eu consigo o que eu quero, é o resultado. A gente diz que A é um bom negociador quando o B faz o que A quer, que o B não faria se o A não tivesse argumentado. Esse conceito eu trago baseado em Max Weber, né? Até a noção de poder. Por quê, gente? É uma coisa muito simples.
O bom argumento é o que gera resultado. Não adianta eu dizer, mas eu estava com a razão, mas eu disse tudo, ele que não ouviu. Hello, não adiantou nada tu dizer isso tudo se ele não ouviu, ou ele não entendeu. Sempre a culpa é do outro. Isso é uma palavra proibida em negociação. Negociação é proibido tu dizer, eu quase cheguei lá. Quase fez o acordo, mas não fez. Perdesse. Mas a culpa foi do outro, mas faltou tempo. Gente, eu vou lidar com o tempo que eu tenho, com as condições que eu tenho, e não adianta a culpa ser do outro. Se ele não quis fazer um acordo e tu precisavas dele, tu está saindo no prejuízo. E se tu precisa dele para fazer um acordo, tu vai ter que lidar com o jeito dele. Tu vai ter que entender o que faz ele querer. E aí uma coisa, gente, primeiro, lembrem desse ditado, tu quer ter razão ou quer resolver o problema? Ou tu quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Quem tem sempre razão, sabe quem é? Um chato. Ninguém aguenta o cara que está sempre certo. E quantas vezes a gente vê situações em que a gente estava certo, em que a gente usou argumentos absolutamente contundentes e as pessoas não concordaram com a gente. Uma reunião de condomínio, uma reunião na empresa, uma reunião política. Gente, as pessoas fazem as coisas porque querem, não porque a gente está certo ou está errado. É triste, mas é verdade. Por exemplo, às vezes eles até concordam com a gente e não fazem. Qual é o fumante que não está cansado de saber que fumar faz mal para a saúde? Mas isso não fez ele parar de fumar. Então, gente, vamos esquecer que o outro tem que concordar e vamos esquecer que eu tenho que ter razão. Quando eu for negociar, eu não tenho que pensar o que eu vou dizer. Não é o papo necessariamente que faz a gente conseguir tudo. Por exemplo, se vocês compararem com uma conquista, quem é que acha que conquistou alguém só no papo? Tem todo um conjunto. Se em vez de eu pensar o que eu vou dizer, eu pensar o que eu tenho que fazer para o outro fazer o que eu quero, muda. A boa argumentação na negociação é aquela que gera resultado, acordo. E para isso, eu tenho que desenvolver a técnica. A escola de Harvard é tão radical que ela diz que eu só tenho que usar um argumento. Aquele que o outro vai dizer o sim. Gente, isso é muito importante, porque não adianta eu me preparar, e eu devo sim vir preparado, e usar 49 argumentos, 27 argumentos. Isso, inclusive, é uma questão de prova que eu faço quando eu trabalho nos MBAs. Eu digo, o melhor argumentador é aquele que usa a maior quantidade de argumentos que tem mais probabilidade de conseguir o resultado. Não. Se eu preparei 27 argumentos e eu disse 3 furados, o outro não vai ouvir o quarto. E quando eu chegar no 27º, muito menos. A escola de Harvard é radical, ela diz assim, eu só tenho que usar um argumento. Aquele que o outro vai fazer o que eu quero. E é ele que me mostra. Então, gente, o bom negociador, antes de tudo, é um bom entendedor de gente. E antes de tudo, ele é um cara que sabe entender o outro. Sabe quando a gente termina uma negociação e a pessoa diz, pô, gostei de negociar contigo, e tu sai e diz assim, só vou negociar com aquele fulano porque ele me entende? Porque ele entende o que eu estou dizendo, ele sabe como é que está impactando. O bom negociador dá essa sensação. Faz com que o outro queira negociar porque o outro se sente visto, enxergado. Quantas vezes as pessoas me dizem, Regina, não dá para negociar com fulano, ele não está me vendo, ele está falando coisas que não tem nada a ver comigo. Tu tem que conseguir enxergar o outro. Tu tem que saber escutar. A gente acha que o bom negociador é o que fala bastante, não, é o que escuta, é o que entende. Se a gente diz que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, é para olhar 2 vezes mais. É para escutar 2 vezes mais e é para falar 4 vezes menos. Quando eu escuto, o que o outro está fazendo? Está esvaziando. As pessoas, quando estão com a cabeça cheia, elas não conseguem escutar a gente. Elas precisam esvaziar. Então, deixa o outro esvaziar. Quando eu escuto, eu estou eliminando hipóteses. Eu vim com
27 argumentos. À medida em que eu estou escutando, eu já vou tirando 26, 25, 24, né? E eu vou descobrindo o caminho com o qual eu vou falar com o outro. E mais, eu vou pegar os exemplos que ele me disse e vou colocar na minha fala. Eu vou colocar a minha fala, o meu argumento, atendendo à realidade dele e mostrando não por que ele tem que fazer o que eu quero, mas por que ele precisa ou quer fazer aquilo. Então, que benefício ele vai ganhar ou que perda ele vai deixar de ter. Né? É complicado, mas, por exemplo, também uma questão que eu trabalho muito, né? Porque eu também sou professora em muitos MBAs, eu digo, eu peço para o pessoal criar argumentos em atividades. E o pessoal, por exemplo, emprego. Eu preciso, né? Tu tem que me dar um aumento, ou tu tem que me contratar, ou tu não pode me demitir porque eu preciso manter esse emprego. As pessoas não fazem necessariamente por isso, mas porque tu precisa que eu fique aqui, porque tu precisa que eu te dê esse resultado. Olha qual é o teu valor e vê qual é a necessidade do outro em relação a isso. E esse apartamento é importante para tu comprares, é importante que a gente fique bem, né? É importante que a gente consiga resolver neste momento, né? Esse impasse que a gente está, sei lá, se é um impasse de isolamento, não isolamento, de entrega de trabalho, de uma série de coisas. Usa o argumento que tem a ver com a realidade do outro. Ele vai fazer se ele se sentir inserido e visto na realidade. E se ele entender que vale a pena para ele. Porque ele vai ganhar uma coisa, porque ele vai deixar de perder. Não, porque tu queres. Por isso, a gente, o que faz? Faz pergunta aberta. Me fala mais, eu queria entender a tua realidade, eu queria entender como é que isso está chegando em ti, o que seria o ideal para ti, o que tu não aceitaria. Quando a gente ouve essas respostas, não que a gente vá propor tudo perfeito para o outro, mas tu vai estar entendendo qual é a realidade dele. E tu vai conseguir argumentar de uma maneira que tenha muito mais a ver com ele, porque tu precisa da ação dele, do resultado dele. Então, aqui tu faz um mapeamento. Né? Então, a técnica de argumentação é isso. É basicamente eu saber que o outro me mostra o caminho do sim. E para isso eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que entender, eu vou ter que escutar. Vimos como as crises impactam, vimos as diferentes técnicas de gestão de conflitos e vimos a técnica, o conceito de negociação, que são solucionadores de problema, e vimos a técnica de argumentação. Agora, o último aspecto. Negociação é ritual, gente. Tem coisa que tem que fazer antes e tem coisa que tem que fazer depois. E eu coloquei aqui, né, toda essa escadinha, porque a negociação começa muito antes de uma negociação. Quem, por exemplo, acha que um atleta que está fora de forma pode ganhar uma Olimpíada, por melhor que ele seja? A gente não estranha quando a gente vê um atleta se preparar durante 8 anos, 8 horas por dia, para ganhar uma Olimpíada. A gente estranha quando uma pessoa diz que vai se preparar 8 horas, 8 minutos, 8 dias. Tem negociação que eu tenho que me preparar 8 anos. É algo importante para minha vida? Desculpem eu ser tão radical, mas é incompetência. É dar tiro no pé. Eu não me preparar para algo que é importante para mim. É irresponsabilidade. Então a negociação começa muito antes, começa na preparação. Né? Quando eu me preparo, eu vou mapear tudo. Hoje em dia, gente, nós estamos aqui com a era da internet. Tu entra, tu vê quem são os clientes, quem são os concorrentes, com quem esse cara costumava negociar, quem é ex-negociador. Eu sempre dou informações fantásticas, né? Quem é com quem ele fez bons acordos, se ele tem problemas na justiça, né? Entra numa rede social, vê quais são os interesses, quais são os valores. Faz um perfil da pessoa. Quanto mais dados tu tiver, melhor tu vai conseguir negociar. E depois começa a te preparar em relação ao teu conteúdo. O que tu queres? Onde é que tu quer chegar? Para cada assunto. Qual é a tua margem para cada assunto? Onde é que ele quer chegar? Para aquele primeiro assunto, qual é a margem dele?
Qual é o segundo assunto, qual é a meta dele, qual é a margem. Ah, mas eu não sei o que que ele quer. Investiga, telefona, pergunta, mapeia, né? Vê com a equipe dele. Quanto mais a gente puder saber as fronteiras e as possibilidades de acordo para cada item, melhor a gente está. Né? Eu brinco, tu quer comprar carro? Vai lá, entra na internet, vê os concorrentes, vê tabela FIPE, vê se o carro já teve uma batida, vê se tem problema no Detran, vê se tem multa, né? Pesquisa esse vendedor, se ele é idôneo, se ele não é, se ele costuma mexer, né, nos equipamentos, pesquisa todos os dados, depois vai lá, manda o teu cunhado, diz para o teu cunhado chegar lá e tentar fazer uma oferta, olha, pegar ou largar, bem baixinha. Manda o teu irmão oferecer N condições, quando tu chegares, tu já está preparado. Em termos de prazo, em termos de preço, porque tu fizesse mapeamento. Então, o que que tu quer, o que que o outro quer? Quem é tu e quem é o outro em termos de pontos fortes e fracos para a negociação? Quem mais precisa do acordo? Quem está comprando, quem está vendendo? Vai renegociar salário, vai renegociar férias. Olha, nós vamos fazer redução de salário por 2 meses, nós vamos ter que desligar algumas pessoas, nós vamos ter que dar férias, nós vamos ter que reduzir a carga horária. Quem mais precisa? Qual é a fragilidade do outro? Qual é a força? Lembrar, se tu precisa de um acordo, na briga, tu chuta o ponto fraco do outro, na negociação tu protege. Uma pessoa, por exemplo, que tem estopim curto, na briga eu atiço ele. Ele perde o controle. Na negociação eu vou ter que me controlar muito mais, porque se ele perder o controle eu não consigo fazer o acordo. Então nós vamos mapear a mim e o outro para ver em que pé nós estamos. Eu gosto muito do Sun Tzu na Arte da Guerra e ele diz assim: se conheces a ti e ao outro, em 100 batalhas que entrares, 100 batalhas vencerás. Se conheces só a ti, mas não ao outro, ou só ao outro, mas não a ti, 50% de chance. E se tu não conhece ninguém, jamais entra na batalha, se tu não te conhece. Eu tenho que saber qual é o meu ponto fraco. Eu tenho que saber se o meu ponto fraco na negociação, tanto em relação ao objeto, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar, né? Ou em relação às minhas características, eu sou uma pessoa estourada, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de ser incisiva, de fechar o acordo. Eu tenho que conhecer, porque eu tenho que saber gerenciar essas minhas dificuldades, valorizar as minhas potencialidades, porque elas aparecem na negociação. E se eu não tiver consciente, elas vão atrapalhar muito mais. Então, na preparação, o que que eu quero, o que que o outro quer? Quais são as margens? 2, pontos fortes e fracos de cada um e como é que eu vou lidar com eles. Objeção. Eu tenho que pegar cada tema, colocar todos os argumentos que eu vou usar, as prováveis objeções do outro. Eu vou usar um argumento, lembre, na ótica dele. Por que ele pode dizer não? E para cada não, como é que eu vou lidar com isso? E lembra que o argumento sempre tem que ser o foco do outro. Eu não prever objeção é incompetência, porque ela é previsível. Né? O bom negociador vem com tudo preparado. Ah, mas é aquilo que tu falaste que a gente tem que deixar o outro falar. É verdade. Eu tenho 27 argumentos, eu só vou usar um e eu vou mapear o outro. Mas como eu já tenho cartas na manga, eu vou estar tranquilo, porque eu não vou ter que pensar na hora o que eu vou dizer. Eu vou decidir sobre coisas já pensadas. Isso aqui é fantástico. Quanto mais a gente se prepara, menos a gente usa da preparação, mas a gente está muito mais tranquilo. O que eu posso ceder para o outro? Ele vai pedir coisas. O que eu posso pedir em troca? Para cada concessão eu peço algo em troca. Se eu não conseguir negociar, o que acontece? Eu também tenho que saber isso, isso é básico, né? Isso até tem nomes chiques, né? Bate na máquina, cada autor de negociação usa um termo diferente, que é assim: qual é a saída que eu tenho se a negociação não sair? Se eu disser isso para mim, se eu souber, eu negocio com muito mais tranquilidade. Mas se eu for para a negociação, achando que é a última coisa do mundo, que eu preciso de tudo e muito mais, eu não consigo. Então, isso aqui é para a gente estar tranquilo. Vejam, aqui eu coloquei um roteiro de preparação. Agora eu estou pronto. Eu vim preparado. Vamos negociar.
começou a reunião. Né? Então, veja, a preparação foi só o primeiro item. Eu tenho uma abertura, exposição, tenho todos esses itens aqui até chegar lá no final. A abertura é o início. A abertura tem como objetivo criar uma predisposição para um acordo, um ambiente favorável, que eu não estou dizendo que é amigável, porque eu posso não ser amigo do outro, e definir o tom. Então, na abertura, ela é sucinta e a gente afirma, a gente diz rapidamente. Se apresenta, cria oferece um café, uma água, uma coisa que tem, combina a duração da negociação e diz: estamos aqui para fazer um acordo sobre tal item. Ah, mas e se a gente não fizer? Quando tu diz que tu veio fazer, para ti e para o outro fica muito mais forte e cria muito mais predisposição para fazer um acordo. Coisas que a gente não faz para abertura. Ai, nós vamos tentar fazer um acordo. A gente já está dando tiro no pé. E a gente diz que vai fazer um acordo bom para ambos. Valoriza o outro lado, diz que tu vai escutá-lo e valoriza o teu lado. Né? Coisas que a gente não faz. Antecipa propostas e especialmente se desculpa. Tem gente que mal começa a falar, já começa a pedir desculpa de um monte de coisa. Deixa o outro te cobrar durante a negociação coisas que tu tem que dar explicação e aí tu explica. Nunca na abertura porque tu te enfraquece. A abertura é limpa. Ela diz, estamos aqui para fazer um acordo bom para ambos sobre esse tema. Terminou. As pessoas o que fazem? Costumam já ir direto. Até porque existe uma falsa ideia de que a gente ganha tempo falando tudo rapidamente. Não, a gente perde. A gente ganha tempo quando fala a coisa certa na hora certa. Tu começa a negociação, a segunda coisa que tu faz é pergunta para o outro. Como é que está a situação? Perguntas abertas e deixa ele falar. Primeiro, porque quando tu deixa o outro falar, tu está sendo educado. 2, tu está tendo informações preciosas. Tu está entendendo o estado de espírito dele, se ele está predisposto ou não para fazer o acordo, se ele precisa de algum dado a mais. Tu está entendendo e tu está pegando informações que tu vai usar no teu argumento. É muito mais forte tu usar um argumento dizendo, pois é, fulano, tu me dissesse que nananana, então quem sabe a gente faz assim, do que tu tirar do ar algo. Então, deixa o outro falar, o outro está esvaziando o copo, o outro está se colocando, tu fizesse um bom mapeamento. E a partir daí é que tu argumenta, colocando sempre o benefício no foco do outro. Por que é importante para ele fazer o que tu quer? Lembre, argumento gera resultado. Usa as palavras que ele trouxe. Foca na solução de problemas. Uma coisa importante, não começa pelos temas conflitivos. Porque se tu começa pelo impasse e ele não resolver, ele vai travar os outros. Mas uma sequência de bons acordos tendem a gerar melhores acordos. Quando as pessoas negociam e fecham o primeiro acordo, e fecham o segundo acordo, e fecham o terceiro acordo, a probabilidade de resolver aquilo que é impasse é maior. Facilita. Então, começa pelas coisas que são mais convergentes e fala um assunto por vez. Tratou aquele assunto, amarra. O que é isso? Fechar. Quer dizer, o que vai ser feito, como é que vai ser feito, e vai para outro assunto. Tem gente que abre um leque, fala tudo, não resolve nada. Não. Falou o primeiro, amarra. Falou o segundo, amarra. Falou o terceiro, amarra. Nesse processo tem um monte de tática que é utilizada, né? Que aí no curso a gente vai ver detalhadamente uma a outra. Por exemplo, tem o cobertor, é só para vocês terem uma ideia, né? Que tem um pupurri. Cobertor que é tu colocar um monte de coisas de uma vez só, o salame que é tu ir aos pouquinhos, o bom sujeito, o mau sujeito, o mocinho bandido, que é uma pessoa fazer o papel de boazinha, dizendo que é a outra que está complicando, a autoridade limitada, que é tu restringir a tua alçada para tentar colocar o outro. Silêncio. Às vezes o pessoal não acredita, mas silêncio é uma técnica poderosíssima. O outro não decide quando tu está falando, ele decide quando ele está pensando. Se ele te agride, então, é muito forte tu fazer esse silêncio, porque ele vai ter que se ouvir. Silêncio dá ritmo. Lembra da música, da dança, né? O compasso. É aí que a gente tem ritmo. Então, diante de agressão, fica quieto. Falou uma coisa contundente, fica quieto, espera a resposta do outro. Né?
Quando o outro blefa, tu tem que saber como agir. Então, aqui tem um monte de táticas que são utilizadas nesse momento. Até o fechamento. Quando a gente, depois de ter tratado todos os assuntos, retoma o que foi negociado. Ponto por ponto, combinando prazo, lembre, acordo sem prazo não existe, declaração de intenção, vai para o futuro. A gente combina quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer e o que vai acontecer se isso não for feito. Isso é fundamental. E, gente, uma coisa bem bacana, formaliza. Né? Nem que seja no celular, no WhatsApp. Combinou com a pessoa, pega ali no WhatsApp e diz assim, olha aqui, ó, vamos ver se é isso mesmo. Né? Até põe em ti a responsabilidade, para eu não esquecer. Põe o item tal, 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 tal. É isso aqui? Ok. Tô te mandando, me manda um ok para a gente poder acompanhar. Às vezes até me manda um ok para eu poder falar com fulano, para poder tomar providências. Tu faz isso com equipe, tu faz isso com fornecedor, com cliente, com chefe. Né? Com chefe, então, é fundamental. Né? E aí, se precisar um jurídico fazer um contrato, depois, mas está aquele documento. É muito comum as pessoas esquecerem do que foi combinado. Ou entenderem só do lado delas. Se tu faz isso na hora, tu resolve esse problema. E faz o fechamento. O que é importante, gente? Ó, né? Que chegando bem no nosso final. Né? A negociação, ela tem uma linha de tempo. A abertura e o fechamento são rápidos. Não pode durar mais do que 5% do tempo. Mas eles são afirmativos e contundentes. Na abertura, tu diz ao que vem, nós vamos fazer o acordo. Ela dá o tom. E o fechamento amarra. Negociação sem fechamento fica no ar. Fechamento diz, fizemos isso, conseguimos aquilo. Né? Às vezes a gente não consegue tudo. Né? O tal assunto fica para um próximo encontro no dia tal e na hora tal. Sempre que tu adiar, coloca data e hora. Mas deixa claro que foi combinado. Então, são rápidos e afirmativos. A exploração é aquela parte que tu faz perguntas, que tu vai preparando o terreno, como numa paquera, né? Primeiro tu começa, né, com uma sondagem, e aí tu faz perguntas abertas e escuta, entende, enxerga o outro. E aí tu vai sabendo como é que tu vai entrar, como é que tu vai argumentar. A abertura e a exploração juntas não podem demorar mais do que 35% do tempo da reunião. Por quê? Porque tu tem o restante para fazer a proposta, propor, fazer concessão, fechar pequenos acordos, tratar vários assuntos, superar objeções, né? Entender por que tu não está conseguindo fechar um acordo que o outro e tudo mais, né? Retomar, isso leva um tempo, que é a barganha. 65% a 70% do processo é barganha, mas precisa. Se tu entrar direto na proposta sem fazer exploração, tu atropela, tu não consegue. As propostas, tu começa no condicional. Supondo que eu dissesse isso, tu concordaria com aquilo? Né? E no início tu faz perguntas, tu escuta, tu pergunta o porquê que o outro não concorde, tu entende, tu retoma, tu contra-argumenta. Quanto mais perto do finalzinho tá chegando a negociação, menos tu pergunta e mais tu afirma. Por exemplo, tá faltando, tá lá nos 70%, 80% do tempo da negociação, o outro te diz, olha, não concordo com isso, tu já não começa a entrar em detalhe. Tu diz, pá, então, por exemplo, então vamos fechar, sei lá, redução de salário por 2 meses e na volta a gente, redução de carga horária, e na volta a gente avalia como é que vai ficar. E o outro diz, não, redução de salário por 2 meses, compatível, né, redução de carga horária, mas na volta a gente tem assegurado, sei lá, garantia de emprego por 6 meses, né, voltando no mínimo a 70% da carga horária normal. Né? Aí o outro diz, não, 70% eu não posso garantir, então vamos colocar 60%. Então, no finalzinho, tu só contrapõe o outro afirmando como ficaria bom e o outro afirma novamente até fechar. Para cada item fechado, ok, fica combinado que nananana, a gente faz fechamento parcial e marca. Um fechamento te dá mais energia na negociação para fazer o segundo. Os negociadores ganham o que a gente chama de capital negocial, ou seja, eles conseguem amarrar
e vão para o segundo. 2 fechamentos te abrem mais probabilidade para o terceiro, e assim por diante. Então, a gente vai fazendo acordos parciais até fechar. Por isso, é muito importante combinar o tempo no início, para a gente poder chegar lá na metade da negociação, nos 70%, e dizer, olha, a gente já falou a maioria do tempo, o que a gente pode fazer agora? Vamos pegar as coisas que são mais importantes e a gente, né, lidar com isso. Né? Isso orientar para a gente. Bom, vimos as etapas da negociação, vimos a preparação, vimos a técnica de argumentação, vimos as técnicas de conflitos e vimos a nossa vulnerabilidade na crise. Perguntas, né? Como é que vocês estão? Se conseguem visualizar itens que vocês gostariam, inclusive se alguém quiser se manifestar, até falando, pode, se não, mandando pelo chat, eu estou à disposição de vocês. Professora, nós temos 2 perguntinhas aqui que o pessoal já tinha colocado no chat, tá? A primeira é da Michele Dias. Você usa alguma técnica de comunicação não violenta também? Sim. Né? A comunicação, claro que aí tem todo um processo, né, para se trabalhar, mas a comunicação não violenta, ela faz com que tu reconheça os teus sentimentos e os dos outros. Então, por exemplo, quando alguém te agride, tá? Se tu rebateres agressão com agressão, vira briga. Mas se tu entenderes o que está acontecendo contigo e se tu devolveres, por exemplo, em vez de tu dizer, tu me agrediste, que é um julgamento, tu manifestares o teu sentimento, olha, diante do que tu falaste, eu estou me sentindo incomodada, ele não pode questionar o teu sentimento, ele pode questionar o teu julgamento, tu acusares a ele. Tu facilita o processo. E, inclusive, no processo de superação de impasses e objeções, é muito importante a gente utilizar essas técnicas que a gente, inclusive no curso, detalha e exercita, que é, por exemplo, a pessoa te disse um não, em vez de tu retrucar e dizer, mas como? Tu tem que entender. Tu diz, vai lá e pergunta por quê. Mesmo que tu já saiba milhões de vezes, a gente ouve do mesmo CNPJ, do mesmo CPF, às vezes a vida toda no nosso trabalho é a mesma objeção. Mas para ele é única, ele precisa falar, ele precisa botar para fora. Pergunta por quê. Quando tu entendesse o porquê, o que tu faz? Contra-argumenta? Não. Tu vai lá e devolve. Tu diz, olha, se eu entendi bem, tu tá preocupado por isso, isso, isso. Ok? Ou seja, a empatia, o espelho. A pessoa muda quando ela se sente entendida. Não é quando tu entende, porque a gente é inteligente, né? A gente sempre entende rápido. É quando ele se sente entendido. E aí só depois é que tu colocas o contra-argumento na ótica do outro. O contra-argumento não precisa ser perfeito. Os acordos não são perfeitos, são possíveis. A negociação é uma técnica de resolução de conflitos que permite com que a gente encontre as soluções possíveis. A medida da negociação não é se eu sair com tudo que eu queria, mas se eu entendi que o acordo foi justo. E se eu sair com mais do que eu entrei. Inclusive, isso é uma coisa importante, a gente não negocia para maximizar lucro, mas para minimizar a perda. Se eu não negociar, eu fico pior, eu não negocio, eu fico melhor, beleza. Mas usa-se sim, aí tem muitas técnicas, né? Vale a pena, quando a gente trabalha a argumentação mais exercitando, mais em curso, detalhadamente, a gente trabalha cada uma das técnicas, a gente simula, a gente grava, né? E é bacana a gente exercitar, mas uso sim. A próxima pergunta é do Vitor. Quando digo eu gostaria de fazer um acordo contigo, passa alguma ideia de submissão ou de ser mais fraco? Eu não sei se tu precisa colocar eu gostaria, né? Eu não colocaria nem como submissão, mas como fraqueza, mas tu tá colocando, ela não é tão contundente em termos, é um desejo. Quando eu digo nós estamos aqui para fazer um acordo, eu tô envolvendo a mim e o outro de uma maneira mais propositiva, mais limpa, né? Mais assertiva. Eu conduzo mais o acordo quando eu digo que a nossa finalidade é fazer o acordo do que quando eu digo que eu gostaria. Eu gostaria, eu só gostaria. Né? Ela é melhor do que nós vamos tentar. Né?
mas ela não dá a força que a afirmação de dizer estamos aqui para fazer um acordo direciona para o acordo. A próxima pergunta é da Flávia. Professora, como quebrar gelo de uma negociação que tende a ser tensa para ambas as partes? As negociações, quando elas mexem muito com as pessoas, e neste momento da Covid está mexendo muito, elas são tensas. Tá? Antes da negociação, buscando pontos convergentes, né? Mas não sendo falso. Né? Por exemplo, se tu descobre que tu tem algum interesse em comum, tu viu na sala do outro que ele tem foto, que ele joga golfe, tu joga golfe, ou que ele joga truco, seja o que for, para não pegar uma coisa assim mais elitista, né? Que ele é gremista, enfim, que ele tem filhos, que tem alguma coisa em comum, tu pode puxar os pontos em comum, mas nunca forçar a barra, porque mentira fica nojento, né? Então a gente pode fazer isso antes. Outras coisas, gente, atentem-se para a fisiologia. Inclusive a gente tem neuronegociação, e eu quando a gente tem cursos mais longos, eu coordenei um pós-MBA em negociação com 160 horas, vejam só, né? Nós estamos aqui com 1 hora. A gente trabalha a fisiologia, coisas importantes. Servir uma água, servir um café, servir um doce, algo para comer. A glicose é o alimento do cérebro. Não negociar questões críticas em horário de final de manhã ou final de tarde, quando a glicose foi embora, a pessoa não consegue nem pensar, né? Porque vai faltar a glicose. Tem juízes e mediadores que, inclusive, põem balinha na mesa. Né? Então, o café para te ativar, a água, um local ergonomicamente confortável. Né? Então, essas coisas ajudam. Né? Deixa a pessoa ficar mais relaxada. Às vezes, a gente usar a empatia desde o início, por exemplo. Tem pessoas que chegam muito assustadas. Né? Se tu tá vendo que a pessoa está muito assustada, o que ela está fazendo? Ela está secretando adrenalina, noradrenalina, ela está numa atitude de defesa. Tudo que tu falares, ela vai entender. Não, isso aí tá me enrolando. Não, isso aí não. Por quê? Porque a pessoa está numa atitude de defesa. Tu tem que primeiro trabalhar com a fisiologia dela. Então, oferece uma água, oferece um café, conversa um pouco e deixa claro, nós vamos fazer um acordo que seja bom para ambos. Nós não vamos fazer nada que tu não queira. Né? Tu tem que se sentir confortável para fazer esse acordo. Né? Tu tem que fazer com que a pessoa saia da desconfiança para a confiança e que pare de entrar fisiologicamente na defesa e entre, por exemplo, que secrete até a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o da confiança. Né? Então, para a gente gerar isso, cuida do horário, cuida do estado fisiológico, né? E busca pontos em comum. E seja muito assertiva no início. Acordo bom para ambos. Né? E buscar assuntos convergentes. E aí, Pessoal, outra. temos mais uma pergunta, mas antes, se alguém quiser falar no microfone para dialogar melhor com a professora, é só vocês levantarem a mão. Eu vi que a Rita está com a mão levantada ali. Vocês levantam no botãozinho de levantar a mão e depois vocês precisam ativar o microfone. Rita, se tu levantou porque realmente quer falar, dá uma sinalizada para nós ali no chat, por favor. O Tiago perguntou: e se observamos que o outro não está dando abertura para negociar, está irredutível, ou verificamos que o outro não está nos seus melhores dias para negociar? Bom, aí assim, né? A gente tem que deixar de ser birrento, né? Vou usar uma palavra forte que eu uso para mim. Né? Por exemplo, às vezes tu entra, tu marcou uma reunião. Aí tu vai passar, a secretária diz para ti, não entra hoje porque ele tá uma arara. Se a pessoa está te alertando, ou se tu percebe que a pessoa não está no bom estado de espírito, que a pessoa está muito complicada, e tu tens possibilidade, repactua. Né? A, a escola de Harvard é tão radical que ela diz assim, só vai negociar
quando tu tiver certeza do sim. Tu prepara o sim antes. Tu prepara usando técnica de pé de ouvido, né? Preparando pro outro se acostumar com a ideia, né? Tu não vai quando tu tem certeza do não. Né? Porque primeiro tu faz um mapeamento, no teu mapeamento tu avalia essa possibilidade de negociação. Se o outro está muito rígido e tu pode reagendar e tu caiu na hora na reunião e tu está vendo isso, propõe. Olha, eu estou vendo que são importantes vários elementos, o senhor preferiria que a gente fizesse num outro momento, né? Eu estou mas marca data e horário para logo. Se tiver que ficar ali, né? O teu mapeamento está indicando que ele não vai conseguir tudo, rever as tuas expectativas, o que seria o teu mínimo e como tu poderia trabalhar dentro da tua margem, porque tu não vai ter uma outra chance, né? E começa pelos aspectos mais convergentes, sempre, porque eles vão abrir espaço e mostrando sempre o ganho do outro, né? Quando tu faz um fechamento, por mínimo que seja, tu mostra a vantagem que o outro vai ter nisso. A tua tu já sabe, tu não precisa, né? Mas a do outro. A próxima pergunta é da Júlia. Alguma dica para negociação por telefone? Hoje em dia, né, nós no distanciamento, primeiro, se puder fazer por chamada de vídeo, como nós estamos aqui, né? Porque hoje todo um WhatsApp tudo permite, tu enxerga o outro. Tu vê as reações emocionais, tu vê se ele está com muita pressão, se ele está num ambiente confortável, se ele está cheio de papel na mesa, se tem um monte de gente em volta, isso vai te ajudar. Então, eu primeiro diria, prefiram com vídeo. 2, o telefone, ele mexe muito com alguns aspectos. Cuidar modulação da voz, né? Não desafinar. Tem gente que quando vai fazer a proposta e digamos, a proposta inicial, mas tem outras, fala e no final desafina, e aí perde a força. Tu tem que ser robusto. Aquilo que tu acreditares, tu tem que falar e encher a boca. E assim, faz uma proposta e deixa o outro pensar. Tem gente que para e aí não aguenta o silêncio e explica a explicação do explicadinho e vai perdendo a força. Se tu sabe que é algo importante, dá um tempo para o outro. Né? Na negociação por telefone, modulação de voz é fundamental. Né? Vejam, gente, eu trabalhava com pilotos. O cara pode estar numa turbulência imensa. Se ele passar fragilidade na voz para 400 passageiros, virou um caos. Ele pode estar super tenso, mas ele tem que entrar e dizer, senhores passageiros, estamos com todo o controle, né? Então tu tem que ser forte na tua voz, né? Tu tem que cuidar o ritmo. Silêncio, pausa, né? Falou, deixa o outro pensar. Se ele não te faz uma pergunta mais adiante, tu pergunta algum item para ele. Cuidar expressões de apoio, que a gente chama de bengalas, né? Porque isso enfraquece. O outro te faz uma pergunta, né? Busca vir preparado com todas as informações que o outro vai te pedir. E se precisar de tabela, de gráfico, manda, né? E se tu tiveres ao vivo, mostra. Porque quanto mais evidências a gente tiver, mais credibilidade a gente tem. Né? E te lembra que entre uma ligação e outra, se tu precisa da resposta, funciona muito que nem namorado, né? Saiu a primeira vez, quem é que vai mandar a mensagem do WhatsApp logo em seguida? Quem é que vai demorar? Será que gostou? Será que não gostou? Então, controla a tua ansiedade. Por quê? Porque tu mapeasse e tu sabe qual é a necessidade do outro sobre o assunto. Né? Outra coisa, já entrando também na pergunta anterior, que tinha sido feita sobre se a pessoa não está tão receptiva, né? Usa empatia também, né? Quer dizer assim, faz perguntas abertas para tu pegar dados do outro, utiliza o que o outro te falou, informações do outro para mostrar que tu escutasse, para mostrar que tu entendesse, para mostrar que que não é um robozinho que está usando o mesmo argumento para todo mundo, mas que tu está considerando a realidade dele, né? Então para isso faz as perguntas antes, né? E autocontrole. A gente aqui tá com vídeo, né? No dia a dia a gente pode se filmar. Se filme no Zoom, se filme com o celular.
colega quando o outro vai te fazer uma pergunta para ver onde é que tu titubeia, onde é que tu pode melhorar. Eu fiz, o meu treino foi 15 anos de programa de TV ao vivo, debate. E o coordenador do programa terminava, entrava no intervalo e ele olhava para mim e dizia assim: não diz não diz não, não faz isso, não faz aquilo, não gagueja. Ou seja, se a gente se apropriar do impacto que a gente gera, dos aspectos positivos, vai pelo onde tu está mais seguro, da onde tu fica vulnerável. E aí onde tu fica vulnerável, te prepara, né? Tu vai conseguir negociar com o telefone com muito mais facilidade, modulando a voz, né? E no final, fazendo sempre perguntas mais afirmativas ou fazendo ações de fechamento. Gente, fechamento é atitude. Tem gente que, né, prepara, faz uma excelente abordagem e não consegue amarrar. Fechamento é, tu sentiu que o outro está predisposto, vai lá e afirma. Olha, então tá combinado, então tô te mandando o material para a gente fechar. Se a pessoa não estiver pronta, ela vai dizer assim, peraí, eu nem decidi. Pede desculpa. Diz, olha, desculpa, eu tinha entendido que tu tinha concordado. Né? Tem o dito popular que diz, don't say please, say forgiveness. Para de, né, buscar a certeza absoluta das coisas e não tenha medo de fazer fechamentos, de apresentar situações, olha, então, quem sabe vamos fazer assim, ou então estou lhe mandando material para gente, para assinar, para concordar. Nós temos mais uma Nós pergunta do temos mais uma Diego. pergunta do Diego. Qual técnica usar quando precisamos negociar, mas não temos muitas informações da outra parte? Uma boa exploração no início, né? Fazer perguntas sendo bem claro, dizendo, olha, eu gostaria para te fazer uma proposta que seja boa para ti, né? Eu gostaria de entender qual é a tua necessidade, como é que isso está impactando, qual seria o teu ideal, sem problema algum, né? Realmente, assim, é a gente fazer uma boa exploração no início. Às vezes tu não conhece a pessoa, tu tem que fazer na hora. Mais alguma pergunta, Ok? pessoal? Eu acho que essas foram todas as perguntas, professora. Se alguém quiser, eu vou Ok. finalizando. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, pode aproveitar esse espaço. Muito obrigada a todos que compareceram hoje e especialmente muito obrigada, professora, por se disponibilizar. Lembrando que a professora vai está ofertando um curso de curta duração online conosco dentro das próximas semanas, que é o Negociação na Prática. Então, quem tiver interesse, por favor, acessa lá o nosso site, decision.edu.br e solicite mais informações sobre o curso. A gravação do webinar, os materiais serão enviados para vocês até amanhã, pessoal. Obrigada a todos e muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade. Obrigada, gente. Eu estou muito honrada de estar com vocês, de ter 75 pessoas até agora, né? Com 1h17 de webinar, né? E poder compartilhar com vocês. O que eu trouxe foram roteiros, foi um resumo, um baita resumo. Cada item desse a gente gera até uma disciplina inteira de um curso, né? Então, a gente tem muito material, a gente pode ajudar, pode disponibilizar e eu espero que essas dicas sejam úteis. A ideia é não se apavorem nesse momento de crise, peguem leve com vocês, mas usem as técnicas. Tem jeito de resolver mais fácil. A gente não precisa ficar tão pesado quando a gente sabe como utilizar as técnicas. Um grande abraço para todos e eu vou pedir uma coisa, né? Se vocês puderem colocar ali no chat uma palavra, o que vocês estão levando do nosso webinar, eu agradeceria muito, né? Uma palavra, o que ficou marcado em vocês? A minha é gratidão.
bacana as palavras, estou tão feliz vendo tudo, agradeço os agradecimentos, os elogios, né. Seguimos em frente então, gente, tudo de bom, um grande abraço. Obrigada a todas, boa noite.